Olá, hoje a gente vai fundo numa história incrível, lá de Gênesis, capítulo 41. Ah, sim, a história dos sonhos do faraó e a virada na vida de José, né? Exatamente. A gente vai ver como ele sai da prisão direto para o governo do Egito. É impressionante. E para nos ajudar nessa conversa, a gente está usando uns trechos, sabe, da Bíblia de Estudo Roma e da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Ótimas fontes para pegar os detalhes, o contexto da época. Isso. A ideia aqui é, tipo, desvendar mesmo o significado daqueles sonhos, o papel do José nisso tudo. E como ele não só interpretou, mas deu a solução, né? O plano para a crise. Pois é. Então tá, vamos começar. A história se passa 2 anos depois, né? 2 anos inteiros que José tá lá, esquecido na prisão. É muito tempo. E aí, o faraó, o homem mais poderoso do Egito, como a Roman descreve, tem não um, mas 2 sonhos, na mesma noite. E sonhos que mexeram com ele. Muito. O primeiro, ele tá lá na beira do Nilo e saem 7 vacas, bonitas, gordas, sabe? Pastando tranquilas. A imagem da prosperidade, né? O Nilo era a fonte de vida do Egito. Totalmente. Só que logo depois saem outras 7 vacas do rio. Mas essas, nossa, feias, maguérrimas. Um contraste chocante. E o pior, as vacas magras simplesmente devoram as gordas. Aí o faraó acorda, assustado. Mas ele volta a dormir. E sonha de novo. Sim, dessa vez com espigas de trigo. Primeiro 7 espigas cheias, bonitas, num pé só. Outra imagem de fartura, né? Colheita boa. Isso. Mas aí brotam outras 7 espigas, miúdas, secas, queimadas pelo vento leste, que era um vento ruim, né? Exato, trazia secura. E o que acontece? A mesma coisa. As espigas ruins devoram as boas. Aí ele acorda de vez. E, nossa, as fontes dizem que ele ficou perturbado mesmo, angustiado. E com razão. Sonhos assim no Egito Antigo eram levados muito a sério, ainda mais vindo do faraó. Então, de manhã, ele chama todo mundo. Sim, os magos, os sábios. Ana até comenta que esses magos talvez fossem conselheiros, talvez entendessem um pouco de sonhos, mas Mas nada. Ninguém conseguiu decifrar. Imagina o climão no palácio, o líder máximo sem respostas. é um beco sem saída. E é aí, nesse momento de tensão, Que a memória de alguém acende. O copeiro mor. pois é, aquele mesmo que José interpretou o sonho lá na prisão 2 anos antes. Ele lembra do jovem hebreu. E ele conta pro faraó, né? Olha, tinha um rapaz lá, hebreu, servo do capitão da guarda. Aná detalha isso. Sim, e ele fala, ele interpretou meu sonho, o do padeiro, e aconteceu direitinho como ele disse. É interessante que ele menciona a origem humilde, hebreu, servo, mas foca na competência, né? Na precisão da interpretação. E para o faraó, desesperado por uma luz, isso foi o suficiente. Tragam esse homem. E foi tudo muito rápido. Tiraram José correndo da prisão. Aí tem um detalhe cultural que a Roman destaca. A preparação dele, né? Sim, ele se barbeou, trocou de roupa. Não dava para chegar na frente do faraó de qualquer jeito. Tinha que seguir a etiqueta egípcia. Mostra uma adaptação, né? Ele sabia como se portar. Chegando lá, o faraó vai direto ao assunto. Ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos. Quase um teste ali na hora. E a resposta de José é: nossa, é fundamental. Ele podia ter dito sim, eu sou bom nisso. Mas não. Não mesmo. Ele diz algo como, e as versões são parecidas. Isso não vem de mim. É Deus quem vai dar a resposta de paz ao faraó. Que postura, humildade total, mas ao mesmo tempo uma fé enorme. Ele coloca Deus no centro da conversa imediatamente, tira o foco dele mesmo. Isso deve ter causado um impacto no faraó, porque aí ele conta os sonhos para José, com todos os detalhes que ele lembrava. E José ouve tudo. E quando o faraó termina, a interpretação vem clara, direta. Primeiro ponto. Os 2 sonhos são um só. É a mesma mensagem dita de 2 formas. Exato. Deus está mostrando para o faraó o que ele vai fazer. Não são coisas separadas. E aí ele explica o significado. As 7 vacas boas, as 7 espigas boas. 7 anos de muita, mas muita fartura em todo o Egito. Uma prosperidade fora do comum. Mas, sempre tem o mais, né? Sempre tem as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins. 7 anos de fome. E não uma fome qualquer. Não, uma fome tão severa, José diz, que a fartura anterior vai ser esquecida.
A terra vai sofrer muito, vai ser consumida pela falta de comida. Pesado. E tem aquele detalhe. Por que o sonho veio em duas versões? Vacas e espigas. Ah, sim. José explica isso também. Ele diz que essa repetição, confirma a mensagem. Como assim? Significa que a coisa é certa, é estabelecida por Deus e mais, que Deus se apressará em fazê-la. A nota da Holman reforça isso, a duplicação da certeza e urgência. Não é se vai acontecer, é quando, e vai ser logo. Entendi. Então não é só uma previsão, é um aviso divino, certo e iminente. Exatamente. A interpretação é poderosa, mas o impressionante é que José não para aí. Verdade. Ele poderia só ter dado a interpretação e pronto, mas ele vai além. Ele propõe uma solução. E aqui a gente vê outra faceta da sabedoria dele, né? Não só a espiritual, mas a prática, a administrativa. Sim, ele aconselha o faraó. Olha, o senhor precisa achar um homem de discernimento, sábio, e colocar ele no comando disso. Ele já está desenhando a estrutura de gestão da crise. E detalhe o plano. Nomear administradores pelo Egito todo para fazer o quê? Recolher uma parte da colheita durante os anos bons. Especificamente. A quinta parte. 20%. Tanto a Roman quanto a Aná mencionam isso. É o imposto, né? Uma reserva estratégica. Isso. Armazenar esse trigo nas cidades de forma organizada, sob a autoridade do faraó. Para quê? Para ter comida guardada para os 7 anos de fome. Para que o país não morresse de fome. Um plano de segurança alimentar gigante. É genial. Ele conectou a revelação divina com uma ação governamental super prática e calculada. Traduziu a profecia em política pública. E a reação no palácio? Foi imediato. O faraó, os conselheiros, todo mundo achou o plano excelente. Bom aos seus olhos, diz o texto. Mas o faraó percebeu algo mais em José, né? Sim, ele olha para os seus oficiais e solta aquela pergunta. Será que a gente acharia outro homem como este em que esteja o Espírito de Deus? Uau! Ele reconheceu a origem divina daquela sabedoria toda. Isso muda tudo. Completamente. Ele se vira para José e diz: já que Deus te mostrou tudo isso, não tem ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. E aí vem a nomeação. Você vai ficar sobre a minha casa. Todo o meu povo vai ser governado pela sua palavra. Só no trono eu vou ser maior que você. Incrível! De prisioneiro a vice-rei. Assim, o segundo homem mais poderoso do império. E a nomeação vem com todos os símbolos de poder da época. O faraó tira o seu anel, o sinete real. Que era usado para selar documentos oficiais, né? Assinatura do poder. Exato. E dá para José. Veste ele com roupas de linho fino, as roupas da realeza, da elite. Coloca um colar de ouro no pescoço dele. E ainda o faz andar no segundo carro real. Com gente na frente gritando, abra um caminho, ou ajoelhem-se, dependendo da tradução. Uma cerimônia pública de posse. Ele foi totalmente legitimado perante o povo. E a integração não parou aí. Não mesmo? Ele ganha um nome egípcio, Zafenate Paneia. A Roman sugere que pode significar algo como Deus fala e ele vive. Bem apropriado, né? Muito. E ainda casa com Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote de On, uma cidade importante, Heliópolis. Ou seja, ele se conecta totalmente com a elite religiosa e administrativa do Egito. Deixa de ser um estrangeiro isolado. Uma integração completa na alta sociedade egípcia. E a Bíblia marca a idade dele nesse momento. 30 anos. Só 30 anos. Pensar em tudo que ele já tinha passado é impressionante. Uma vida inteira em 30 anos. E ele não ficou parado curtindo o cargo novo, né? De jeito nenhum. O texto diz que ele logo começou a percorrer o Egito, colocando o plano em ação. Exato, organizando a coleta, o armazenamento, mão na massa mesmo. E aí vieram os 7 anos de fartura. E foi exatamente como José previu, uma abundância absurda. A terra produzindo como nunca. E José juntando o alimento. Ele armazenava o trigo de cada região na cidade mais próxima. Uma logística inteligente para a época. Evitava transporte longo, facilitava a distribuição depois, bem pensado. E a quantidade era tanta, mais tanta. Que o texto usa aquela imagem forte, como a areia do mar. Sim, tiveram que parar de contar. Perderam a conta. Era incalculável. O plano estava funcionando perfeitamente na primeira fase.
E nesse período de paz e prosperidade, antes da crise chegar, a vida pessoal de José também floresce. É verdade. Nascem os 2 filhos dele. E os nomes que eles escolhem são muito significativos, carregados de sentido. Contam a história dele, né? O primeiro. Manassés. E José explica o porquê. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. A Roma nota que Manassés soa como fazer esquecer em hebraico. Não que ele esqueceu a família, mas talvez a dor, o trauma da traição, né? Uma cura. Parece que sim. Uma superação e o segundo filho. Efroim, que José diz significar: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim tem a ver com ser frutífero. Mesmo ali no Egito, onde ele foi escravo, foi preso injustamente. Deus estava fazendo ele florescer, dar fruto, encontrar um novo propósito, uma nova vida. Os nomes são como marcos dessa jornada. Memoriais da fidelidade de Deus na vida dele, mesmo nos momentos mais difíceis. Exatamente. Esses nomes mostram um José que processou sua dor e encontrou significado, pronto para a próxima fase. E a próxima fase chegou. Acabaram os 7 anos de fartura. E começaram os 7 anos de fome, pontualmente como previsto. E não foi só no Egito. O texto diz que a fome se espalhou por todas as terras. Era uma crise regional, talvez até mais ampla. Mas tinha uma diferença crucial. No Egito tinha pão, graças ao plano de José. A situação ficou tão séria que os próprios egípcios começaram a passar necessidade e foram pedir ajuda ao faraó. E o que o faraó fez? Mostrou a confiança total que tinha em José. Mandou todo mundo procurar José. Vão até José. O que ele disser para vocês fazerem, façam. Toda a responsabilidade, toda a esperança estava nele. E José assumiu. Abriu os armazéns, os celeiros. E começou a vender o trigo que tinha guardado. Primeiro para os egípcios. Mas a fome era global, né? Ou quase isso. O texto fala que gente de todos os países começou a ir para o Egito comprar trigo. Porque a fome era severa em toda a terra. Isso valida o plano de José em uma escala enorme. E claro, Prepara o cenário para o próximo capítulo, né? Para a chegada de certas pessoas de Canaã. exatamente, os irmãos de José. Mas isso é outra história. Sim. Então, só para a gente amarrar aqui Gênesis 41, que capítulo? Temos os sonhos misteriosos, A sabedoria humana falhando em entender, a intervenção divina através de José, que estava lá, esquecido, a humildade e fé dele ao interpretar e a inteligência ao propor o plano, a ascensão inacreditável, de prisioneiro a governador. e a administração competente que salvou nações inteiras da fome. É uma história sobre providência, liderança, sabedoria, E benção também, né? A trajetória dele é toda sobre isso. sem dúvida. E pensando nisso tudo, talvez uma reflexão final para quem nos ouve. A vida de José é feita de altos e baixos extremos, né? De filho preferido a escravo, de administrador a prisioneiro, de prisioneiro a vice-rei. Viradas impressionantes. Considerando essa jornada toda e a capacidade dele de prever uma crise gigantesca e de executar a solução numa escala enorme. Que lições a gente pode tirar daí sobre resiliência? Boa pergunta. E sobre como a visão, seja ela divina ou uma análise muito bem feita, precisa andar junto com a ação prática, com o planejamento, e sobre como manter a integridade e a fé, mesmo quando parece que tudo deu errado. Como será que esses elementos da história de José conversam com os desafios de liderança, com as crises inesperadas que a gente enfrenta hoje em dia? Fica aí a pergunta.
Sem dúvida. E pensando nisso tudo, talvez uma reflexão final para quem nos ouve. A vida de José é feita de altos e baixos extremos, né? De filho preferido a escravo, de administrador a prisioneiro, de prisioneiro a vice-rei. Viradas impressionantes. Considerando essa jornada toda e a capacidade dele de prever uma crise gigantesca e de executar a solução numa escala enorme. Que lições a gente pode tirar daí sobre resiliência? Boa pergunta. E sobre como a visão, seja ela divina ou uma análise muito bem feita, precisa andar junto com a ação prática, com o planejamento, e sobre como manter a integridade e a fé, mesmo quando parece que tudo deu errado. Como será que esses elementos da história de José conversam com os desafios de liderança, com as crises inesperadas que a gente enfrenta hoje em dia? Fica aí a pergunta.